paz, irmãos. Bom, irmão, estamos aqui a convite do pastor Paulo, pastor Lúcio. É um privilégio estar aqui. E Deus sabe do que eu tenho no meu coração, e Deus vai usar, assim como essa lição que hoje fala, Moisés intercede pelo povo de Deus. Eu creio que Deus tem um plano na vida de cada irmão nesse dia. E o versículo chave da nossa lição diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Êxodo 32. Mas antes de ler a leitura da lição, eu queria falar algo. Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chamam os Pentateuco. E interessante que quando eu estava vendo, Moisés começou a existir a partir de Êxodo, né? E Gênesis, Moisés ainda não. E pela graça de Deus, e eu creio que foi a revelação do Senhor a ele escreveu Gênesis, e assim a história toda se cumpriu. Abre a Bíblia em Êxodo 32, do 1 ao 35, e eu vou pedir para alguns irmãos me ajudem na leitura. Pastor Paulo, o senhor faz do 1 ao 13, aí passa para o Altemir, o João, assim sucessivamente, do 1 ao 13, e vamos dividir em 3 aí, e o Altemir pode ler para nós do 13 ao 25, e o João termina até o 35. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses para que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossas filhas e de vossos filhos, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Ele os tomou nas suas mãos e, com um buril, deu forma de ouro deles e fez o bezerro de função. Então eles disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de função. Perante ele se inclinaram e ofereceram sacrifícios e disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: não tenho visto a este povo, e é o povo de tua serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu serei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor Deus e disse:
Ó Senhor, por que me acendeste teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão? Por que não de dizer aos egípcios, para mal os tirou para matar-os dos montes e para destruir-os na face do Senhor? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembre-se dos seus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurou pelo seu nome: multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu, e darei a eles toda esta terra que prometi a eles, e os seus descendentes herdarão esta terra para sempre. Então o Senhor desistiu do mal que faria ao povo. Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da lei, tábuas escritas de ambos os lados, frente e verso. Deus mesmo tinha feito as tábuas, e o que nelas estava gravado também foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: parece que há um barulho de guerra no acampamento. Nada disso, disse Moisés. Não é um barulho de vitória, nem de derrota. Na verdade, eu ouço gente cantando. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, ficou furioso. Ele jogou as 2 tábuas de pedra no chão, quebrando-as ao pé do monte. Em seguida, pegou o bezerro que eles tinham feito e o derreteu. Depois o moeu, reduzindo a pó, que espalhou na água e fez os israelitas beberem aquela água. Depois, Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você o levantasse e a cometer um pecado tão grande? Arão respondeu: não fique irado comigo, meu Senhor. Você sabe como esse povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: faça deuses que sirvam de guias para nós, pois a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu disse a eles: quero que tragam ouro que tiverem. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo, e veja só, surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o deixou completamente fora do controle, tendo se tornado objeto de zombaria para os seus inimigos. 6. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai a tornar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, a cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste com grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou o pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Amém. Vamos orar, irmão. Pedir a graça do Senhor. Senhor Deus e Pai, esse período que estamos aqui estudando a Tua Palavra, assim como o Senhor foi com Arão, a Tua Palavra é real e perfeita. Ela não volta vazia. Por isso, nesse período de oração, nesse período que estamos aqui nessa manhã, peço a Tua graça, Senhor, assim como foi com Arão. Sei que o Senhor é nas nossas vidas. O Senhor está à frente de cada palavra. O Senhor está à frente de cada palavra que aqui for dita. Por isso, Pai Santo, Pai Eterno, é no Teu nome, é no nome de Jesus
e aqui estou, e aqui eu coloco diante de ti. Amém. Então, irmãos, aqui está o relato do que aconteceu logo após a saída do povo do Egito, sobre o comando de Moisés. Mas muitas coisas antecederam a isso, para que ocorresse isso. Houveram muitas coisas. Por exemplo, se iniciou com a saída de Jacó, com a venda do filho José para o Egito. Aí desceram a família familiar de Jacó e de José e foram para o Egito. No começo, esse povo israelense, eles foram bem tratados, porque José tinha, como os irmãos sabem, tinha um grande afeto, um grande respeito pelo faraó naquele momento. Mas, com o tempo, o povo de Deus no Egito, ele foi crescendo, foi se multiplicando, e passado uns 400 anos, entrou um outro faraó, um outro rei, um outro governador, que não sabia nada da história de José, não sabia nada do que tinha ocorrido no passado, e tomou algumas atitudes para que isso, para que ele não perdesse o controle do país. Na verdade, ele tinha medo da nação de Israel, porque ela estava se multiplicando e crescendo muito. Então, aqui, nesse episódio aqui, o rei que assumiu, após 400 anos o povo israelita está no Egito, ele toma algumas medidas para ter o controle do país. Ele estava pensando que iria perder esse controle. Então ele tomou 3 medidas importantes. A primeira medida que ele tomou foi escravizar o povo israelense. O povo, ele achava que sobre o povo de Israel sendo escravizado, ele teria um controle, mas nada assim, nessa primeira medida, não teve sucesso. O povo continuou se multiplicando. Aí depois ele tomou uma segunda medida. Falou para as parteiras matarem todos os meninos que nascessem do povo hebreu, que estava lá em Israel. Mas as parteiras não cumpriram esse mandato do faraó, do rei, e continuou multiplicando e crescendo a população ali. Aí ele tomou a terceira medida, que foi a de colocar os próprios egípcios, por conviver no meio do povo, fazer essa função de matar todos os meninos. Não porque nós meninos, porque as meninas naquela época o pensamento já havia naquele tempo que as mulheres não poderiam assumir o trono pela própria maneira de se viver naquela época, e também poderia se ficar ali e ser casado com os egípcios, mas não assumir, não corria risco. Decorrido esse tempo, vendo a história, nasceu o Moisés. Aí, vamos dizer assim, essa terceira medida ficou mais arrochada, então foi difícil esconder os meninos naquela época. Então, o que aconteceu? Conseguiram esconder até 3 meses, mas depois Moisés, vendo que estava próximo, colocaram o menino no rio, e diz a história, diz a Bíblia, que colocou num cesto e ficou observando até chegar alguém pegar, se cair na mão da filha do faraó. E para certificar disso, quem iria pegar, a irmã de Moisés, que a Bíblia conta, ficou observando até alguém pegar. A filha do faraó pegou, ela foi, se prontificou e falou que sabia de alguém que poderia cuidar do menino até como uma babá para ele, vamos dizer assim. Nessa época, a Bíblia relata que Moisés tinha 3 meses nesse período. Aí, em diante, ele viveu na casa do faraó até os 40 anos. Então, como filho da filha do faraó. Percorrido esse tempo, como filho
do faraó, ele, ao sair do palácio, vamos dizer assim, foi visitar os seus irmãos e viu um egípcio maltratando um hebreu, maltratando um da sua linhagem. O que ele fez? Ele foi ao encontro e foi a favor do hebreu. E com isso matou o egípcio. E passando isso, ele, no dia seguinte, um que participava ali naquela confusão, ele estando assim, passeando pela rua, lá pelo lugar onde ficava o povo, esse mesmo falou: você vai fazer o mesmo que fez com o egípcio? Ele, com medo que essa história se espalhasse, pegou e fugiu. Mas de fato a história se espalhou e ele fugiu para a terra de Midian, onde ficou ali por 40 anos. Então nós temos na vida de Moisés a data que eu percebi ali, os 3 meses. Em 3 meses ele ficou até os 40 anos na casa do faraó, e nos 40 anos ele fugiu para a terra de Midian, além do Mar Vermelho. Aí vem o chamado de Deus, e nessa época também, não fugindo, o povo de Israel estava sendo muito maltratado no Egito, e o povo estava clamando. E Deus ouviu o clamor do povo, e nesse momento, nesse período que ele está na terra de Midian, ali Moisés, voltando um pouco, ele se casou com a filha do sacerdote, que chamava Jetro, e quando Deus chamou, ele volta ao Egito. Mas Moisés também coloca muitos argumentos para para não fazer o pedido de Deus. Então ali ele confronta Deus, mas Deus fala com ele, que ele ia com ele, iria colocar ele à frente, e Deus iria com ele aonde ele estivesse. Então daí começa, a partir daí vem para o capítulo 32, onde começa a verdadeira, vamos dizer assim, a saída do povo do Egito. Todos os acontecimentos que se deram antes disso, da saída, pragas, o povo endureceu o coração, o faraó endureceu o coração, e Deus mandou todas aquelas dificuldades, mas mesmo assim o faraó não amolecia. Interessante que eu estive olhando, mandou 10 pragas. As 4 primeiras, que para fazer pressão sobre o rei, essas pragas caíam sobre toda a nação, entre judeus, entre os israelitas e o egípcio. E a partir da quinta, a quinta praga, ela só se acontece no meio do povo egípcio. Por que isso? Porque Deus já estava preparando, Deus já estava se manifestando a diferença do povo egípcio, que se adorava muitas imagens, não cria um Deus único. Então Deus aqui já está se revelando ao povo que Ele é o Deus único, Deus que pode todas as coisas. Daí então o povo sai. Vou falar da última praga só, que o faraó mandou. Lembra que o faraó mandou matar todos os primogênitos, todos os meninos homens, e assim fez com o povo de Israel. Aí na última praga, o que faz? Morte dos primogênitos. Aí sim que o Israel, que o faraó amolece e deixa o povo ir. Então, da mesma forma que ele tratou o povo de Israel, Deus aqui tratou com ele na última praga. E vendo isso, vendo essa situação, ele amolece e deixa o povo de Moisés com todas as suas riquezas, com todos os seus pertences, e o povo sai. Mas como que aconteceu tudo isso e como que se deu todas essas coisas? Era propósito do
Senhor. O Senhor já tinha avisado Abraão lá no capítulo 15, vamos ler lá no capítulo 15, que onde Deus fala o que iria acontecer ao povo de Israel. Acho que é 15:13, eu não marquei, só para ler. 15:13, isso mesmo. Gênesis 15:13. Amém? Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-ás e afligi-lo-ão 400 anos. Então, isso já tinha sido dito por Deus a Abraão, e isso tudo ocorreu porque era propósito do Senhor, e já se cumpriu até a palavra do Senhor aqui no versículo, no capítulo 32, quando diz: assim, quando o Senhor fala com Moisés, que encheu de ira o seu coração e vai destruir o povo de Israel, então o Senhor, Moisés intercede pelo povo, dizendo, eu vou achar aqui meu número. Assim, 32:13 também. Lembra-te de Abraão e de Isaac e de Israel, que quer dizer Jacó, teus servos, os quais por ti mesmo têm jurado, eles têm multiplicado, e disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente a toda a terra. E de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, quando Moisés intercede pelo povo de Israel, ele cobra do Senhor o que havia prometido. Então, mesmo Moisés sendo educado em terras, no mundo, vamos dizer assim, egípcio, a sua origem, vamos dizer assim, aquilo que ele tinha na sua origem, ele não esqueceu. E a palavra estava com ele. Então, Deus, quando ele intercedeu com o povo de Israel, fez lembrar. E aqui eu vejo, irmão, que quando a gente for orar, interceder por alguém, por aquilo que nós necessitamos, por aquilo que nós buscamos, nós temos que conhecer as real necessidades. Temos que ser diretos, temos que ser, vamos dizer, ser objetivo em nossas orações. Depois, volta ali. Vamos ver o que significa interceder aqui, porque está bem claro ali. É intervir, rogar, pedir e suplicar a favor de alguém ou de algo. Então, interceder, quando nós intercedemos por alguém, quando nós estamos aqui intercedendo pelos objetivos da igreja, quando estamos aqui intercedendo por uma visão colocada para a nossa liderança, nós temos que ser específico, temos que ser objetivo naquilo que pedimos. E Deus quer isso de nós, assim como Ele fez ali no passado, como Ele agiu, da mesma forma Ele agirá em nosso meio. Agora, os tópicos que tem colocado na visão de um líder,
de Moisés é de uma forma. Por exemplo, quando nós rogamos, vamos ver aqui na lição nossa, que está em 1 Samuel 12, 23, que retrata bem esse tópico que eu vou falar agora. Quem está próximo? O irmão André? Leia para nós. É o texto da lição? Oi? Não. Fala aí, né? Pode ler. 12, 23. Quanto a mim, Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bem bom e direito. aqui a visão de um líder para com o povo. Então essa visão que eu vi em Moisés, que eu vi na lição de toda a liderança de um líder, a responsabilidade de orar pela necessidade, pelo povo que ele conduz. Então essa liderança, ela como nós como líder, os pastores aqui, nós vemos essa lição que orar pelos aqueles que você conduz se não orar é pecado. Então a igreja, vamos olhar do ponto de vista de liderança para com a igreja. Então a responsabilidade do líder de conduzir a tua igreja, a responsabilidade do líder de falar em nome de Jesus, porque quando nós estamos aqui na igreja, é Deus falando através da nossa liderança, da nossa auxílio. Então, assim como agiu com Moisés lá no passado, ele age hoje na nossa vida cotidiana, usando pessoas. Vamos supor que hoje aqui a figura do nosso líder, vamos supor entre aspas, Moisés, no caso, vamos usar a parábola, né? Vamos parafrasear aqui, usando a vida do pastor Lúcio, do pastor Paulo e da pastora Aliança, que ocupa a liderança de conduzir o povo, a igreja de Salvado, para passar o deserto ou passar o Mar Vermelho. É ele, essa liderança que nos conduz, essa liderança que nos leva, e nós como igreja nós temos que acatar. E muitas vezes o ser humano já vem desde a origem com dificuldade para obedecer, com dificuldade para acatar ordem de liderança, ordem que conduz a vida eterna. Vamos dizer aqui, espiritualmente falando, que Deus usa pessoas hoje, usa pessoas para nos conduzir, para que o povo tenha a vida eterna e tenha a presença com Deus. E muitas vezes nós como igreja fazemos a mesma coisa que aconteceu lá no passado. O povo de Deus não ouve a sua liderança, não ouve aquilo que Deus está falando através do seu servo, e por isso nós ficamos 40 anos peregrinando no deserto. E Deus fala conosco nessa manhã que nós, como igreja, nós temos que ouvir a nossa liderança como um porta-voz do Senhor, com uma palavra de peso em nossas vidas. Deus quer que nós observemos na palavra e não cometemos nenhum erro que nossos antepassados cometeram. Então nós devemos ser conduzidos. O que nos faz, Deus falou comigo quando estava lendo essa lição, o que nos atrasa de chegar à presença de Deus, ou chegar à terra prometida, a chegar aos nossos objetivos, somos nós mesmos. É nós que paramos, é nós que não deixamos não caminhamos ao nosso objetivo. Então, que nessa manhã nós possamos sair daqui com a visão de uma liderança, de um povo que quer chegar ao seu objetivo definido sem parar pelo caminho. Que Deus use cada um de nós nessa liderança ou nesse caminho. Deus intercede com amor também.
Olha aqui, que eu coloquei ali. Deus deseja a salvação a todos os seres humanos, mas apesar disso, não viola a oportunidade de escolha. Então, sempre foi assim. Deus, todas as vezes que agiu, Ele não violou a decisão do ser humano. Então, nós temos livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, nós temos livre-arbítrio para caminhar por qualquer direção. Mas o Senhor, Ele nos guarda e nos livra. Espera só a nossa decisão para seguir. Seguindo ali, o outro tópico é amor para com o povo de Deus. Aqui eu vejo uma coisa interessante, porque na minha vida particular mesmo, nós quando intercedemos com mais intrepidez, com mais ousadia, é para aqueles que nós conhecemos, daqueles que estão mais próximos de nós. Então, aí nós vamos testemunhar, falar do que Deus fez, porque aquelas pessoas não estão próximas da gente, mas o que Deus quer é que nós intercedemos com amor, ou melhor dizendo, que nós venhamos ver aquelas pessoas que estão aí fora, que estão caminhando com amor, com a mesma visão que nós temos de salvação para aquele povo. Então, nós só podemos orar um para os outros, o que é dever de todo cristão, de amarmos como Jesus amou. Então, o que eu quero dizer, a palavra quer dizer com isso? Que nós, quando intercedemos, quando buscamos a face do Senhor, nós buscamos com mais ousadia, com mais tranquilidade, quando nós sabemos do motivo, quando nós temos conhecimento de causa, aí sim nós vemos Deus agindo e vemos Deus operando e testemunhamos porque está próximo da gente. Mas muitas vezes a gente não vê porque nós estamos distantes e não oramos com convicção, como a palavra de Deus faz. Então, prossigando ali, foca ali que eu vou ler aquele versículo. João 13, 34 e João 17, 9 e 20. Vamos ver lá. A Rose e a irmã a Mariana também leu 17. João 34. João 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Mariana? Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas para aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem
mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Amém. Aqui nós vemos declaração de amor, declaração de amor do Senhor Jesus para com as pessoas. E aqui também nós vemos que o que nós devemos fazer com relação ao nosso próximo, com relação às pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. E amar de forma incondicional, de forma sem rodeios, para que a palavra do Senhor se cumpra em nós também. Amém? Agora outro tópico aqui que nós vamos abordar: amor para com Deus. Quando expressamos nosso amor a Deus na confiança de suas promessas e nos concertos firmados pela sua palavra, esse amor torna-se sólido e frutífero em nossas orações. Também encontramos isso em João 14, 12. O irmão Ronaldo pode ler para nós? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. João 13, 14, 13. Eu já li. Então, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Acho que não. Então, aqui está uma promessa do Senhor, que tudo que pedirmos. Então, nós precisamos cultivar em nossas vidas, como cristão, de ter uma verdadeira vida de intercessão, vida de oração, vida com o Senhor. Assim como nós estamos conversando dia a dia, nós possamos cultivar a nossa intercessão assim um pelos outros. Assim, na maneira de se expressar, eu digo assim: como nós conversamos no nosso cotidiano com nossos amigos, assim deve ser nosso proceder com o Pai, sem delongas, sem ser o objetivo de nosso pedido e nossa oração. Aqui nessa intercessão com verdade, que está mais à frente, já resume o que eu disse: a verdade na exposição dos fatos
é indispensável em nossa intercessão. O fato deve ser exposto sem rodeio e sem camuflagem, pois Deus, a quem oramos, é conhecedor de tudo. Então, voltando à nossa lição, o porquê, voltar um pouco mais atrás lá no Êxodo 32, o porquê que acontece isso na vida das pessoas, aconteceu no passado com o povo de Israel. A impaciência das coisas acontecerem em nossa vida, nós começamos a interceder ousadamente, mas com o passar do tempo parece bateria, né? Ela vai se descarregando e nosso pedido vai enfraquecendo e nós parece não ver a mão do Senhor agir e nós vamos perdendo a força. E as baterias têm que ser carregadas. Então, por que aconteceu isso na vida daquele povo? Nós já vimos atrás que eles vinham de uma nação que cultuava vários deuses. E quando Moisés subiu lá no monte, mas esse monte demorou muito tempo, 40 dias. 40 dias Moisés subiu lá no monte e ficou lá por 40 dias. A esse período o povo começou a murmurar, porque pensava que Moisés tinha sumido, abandonado, vamos dizer assim. Aí começou a murmuração. Então, nas nossas vidas, como intercessor, não devemos amolecer, não devemos perder o foco, perder a visão em nosso meio, porque aí acontece os exemplos que está aqui na palavra do Senhor. Saímos da direção do Senhor e começamos a fazer besteira. Saímos da visão de Deus, começamos a fazer as nossas vontades. Saímos da visão de Deus e fazemos aquilo que aborrece o coração do Senhor. Então, a nossa oração, intercessão, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser contínua, porque Deus responde. Assim como ele falou com Moisés, que iria à frente dele, estaria com ele aonde ele estiver, que ia colocar a palavra nos seus lábios, assim como nossas vidas hoje. E Deus, e vamos ver o que aconteceu. Deus, quando fala assim, o versículo chave da nossa lição é o seguinte: quando ele fala assim, agora pois, perdoas o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escrevesse. Quando Moisés foi interceder pelo povo, ele foi duro, ele foi com ousadia, ele foi assim, ele foi tudo ou nada. Aí eu estava pensando comigo, né? Porque da forma que ele orou aqui, que ele foi falar com o Senhor, muitas vezes a gente critica as pessoas quando chega diante de Deus e requer com veemência, com força. Mas aqui dá um exemplo clássico aqui, que ele foi e disse a Deus que de uma forma, e cobrou Deus de promessa feita aos antepassados, a Isaac e Jacó, com autoridade, com ousadia. Então, nós temos sim que conhecer a palavra do Senhor, e baseado no que Deus fala conosco, e baseado na nossa comunhão no dia a dia com o Senhor, nós temos toda a autoridade. Então, isso, quando a gente se converte, voltando um pouco, a gente vem para a igreja com todos os, vamos dizer assim, com todas as características que nós tínhamos no passado. E nós vemos para a igreja e trazemos para dentro da igreja os nossos Egípcios, vamos dizer assim, o Egito em nossas vidas. Aí peregrinamos também por longo tempo. Eu tive questionando Deus nesse período também, quando eu estava lendo essa lição, por que 40 anos, né? 40 anos passando. E às vezes a gente vem para a igreja do Senhor e deixamos alguma coisa que nós tínhamos lá no mundo guardada em nossas vidas e não desfazemos. Dura 40, dura 20, dura 15 anos. Aí, quando Deus age em nossas vidas, que nós, quando nós viemos ao Senhor, sentimos a presença de Deus em nossas vidas, que
dispusemos aquilo. E também, com isso, quando Deus fala que vai matar todo o povo, Moisés intercede. Mas ele intercede e Deus se arrepende do que tinha dito, que ia acabar com todo o povo. Mas, através da intercessão de Moisés, Deus volta atrás e fala que não destruirá. Mas Moisés desce do monte com as tábuas, desce do monte com as palavras do Senhor escritas, e ao ver, contemplar o povo adorando aquele bezerro de ouro, ele as taca no chão, as destrói. Mas chama o povo, aquele que estão comigo, vem até mim, e quem não estão, fica do outro lado, né? Aí, aqui Deus fala assim, 32, não cai, 32, não, eu não marquei aqui, achei, 32:15. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho da sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, e de uma e de outra banda escrita estava. E aquelas tábuas eram a obra de Deus, também escrita, era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele disse: não é alarido de vitoriosos, nem alarido de vencidos, mas alarido de quem canta eu ouço. E aconteceu mais embaixo aqui. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés à porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E aqui houve uma divisão. Aí e disse-lhe assim: diz o Senhor, Deus de Israel, a cada um ponha a espada sobre a coxa, passai e tornai pelo arraial, e de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Quer dizer, Deus ia exterminar todo o povo, mas a intercessão de Moisés, Deus voltou atrás. Mas a palavra do líder, a palavra de Moisés, quando viu aquilo, ele usou a palavra de Deus também. Aqueles que estão comigo, venham do meu lado, aqueles que não. Então nessa passagem nós encontramos pessoas que ainda, mesmo com a volta de Moisés, pessoas que veio destruindo o bezerro de ouro, pessoas ainda tinham como idolatria. Então Deus passou, Deus mandou exterminar aqueles idólatras no meio dele. E assim, no meio daquela multidão, naquele dia foi 3.000 pessoas, 3.000 homens. E voltando um pouco vamos para Atos, onde que conclua toda a nossa história, a nossa lição de hoje. Atos 7, acho que 23 em diante. Eu não vou ler tudo, irmão. Aqui resuma a lição de hoje. Resume toda a lição de hoje, começando no
chama-se Estevão, é o primeiro mártir, não é o discurso de Estevão. A minha não está, na outra de estudo tinha o título aqui. Aqui está, no discurso de Estevão, aqui está todo o que, o resumo da nossa aula toda aqui. Depois que eu vi aqui, tudo que eu já falei aqui está aqui, mas eu queria dizer aqui que nós falamos de Moisés hoje, e teve 3 datas na vida de Moisés. As 3 datas que foram o seu nascimento, aos 3 meses, a vida dele que viveu com o faraó até os 40 anos, e dos 40 anos aos 80. Quando ele teve o chamado de Deus na montanha Sarça Ardente, ele tinha 80 anos. E depois nós vamos falar de Moisés, outra data na vida de Moisés, com 120 anos, foi quando ele faleceu, quando ele morreu. E quando eu estava meditando nessa lição, eu até fiquei emocionado, me emocionei porque eu vi ali que Moisés não entrou na terra prometida. Ele não, só entraram 2 pessoas, os irmãos sabem quem foram? Que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. E eu comecei a chorar, porque, Deus, por quê? Trabalhou tanto em favor, fez tudo o que o Senhor mandou. A princípio veio no meu coração só aquela passagem quando ele bate, ele fende a rocha, que na ira dele, né? E nós, como vivemos hoje, quando Deus fala através dos seus profetas, através dos seus servos, e a igreja não acata as palavras que Deus fala, como que nós estamos vivendo hoje? E eu fiquei pensando naquilo, falei, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, da vida da tua igreja, em todo o mundo, porque comecei a pensar que isso, quer dizer, o pastor falou na última aula, no culto que nós tivemos da missão de líderes, que autocontrole, autodisciplina, nós devemos ter autocontrole em todas as atitudes. E muitas vezes nós perdemos a nossa salvação por pequenas coisas, né? Por pequenos detalhes que está em nossa vida que às vezes não percebemos. Então, o que eu aprendi dessa lição é que o líder, ele intercede pelo teu povo, e muitas vezes o líder, ele perde a sua paciência com o seu povo também, e pode correr o risco de acontecer na vida como aconteceu com Moisés. Então nós como igreja, nós como que ouvimos a voz do Senhor aqui, nós temos que ouvir, atento e acatar no nosso dia a dia, porque nós caminhamos 300 anos no nosso dia a dia e não vemos a glória do Senhor. E Moisés foi mais além aqui, ele foi ousado, ele foi além dele querer a presença do Senhor no seu caminhar, ele queria sentir a glória de Deus em sua vida. E a glória de Deus descia sobre a vida de Moisés, na vida de Moisés, assim como o povo via aquela nuvem descer. Ali na Bíblia fala anjo, mas toda vez que fala anjo aí, é o Senhor na vida de Moisés. E Deus quer isso em nossas vidas, que nós tenhamos comunhão e pedimos a glória dele no nosso dia a dia, para que nós não venhamos a perder o chamado que cada um de nós tivemos quando trouxer a palavra de Deus pela primeira vez em nossas vidas, o chamado de vida eterna, o chamado de estar com o Senhor. Que a nossa peregrinação aqui nesse Calvário, aqui na terra, possamos ter uma íntima comunhão com o Senhor, para que não venhamos perder ou não entrar na terra prometida pelo Senhor. Então, a intercessão de Moisés, dirigindo o povo pela terra de Canaã, ela foi exaustiva para ele. O povo murmurou. Isso acontece nos dias de hoje. A vida
E Deus continua falando com a igreja dele nos dias de hoje, e nós, como igreja, devemos obedecer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus sabe o que as minhas limitações estão aqui, mas Deus conhece o desejo de vencê-las. E eu quero que cada dia, o meu desejo é que, como Deus falou no meu coração, que nós não passamos todos esses tempos murmurando, nem atrasando o que Deus quer para nossas vidas. Porque o que eu percebi nessa lição é que atrapalha, que atrasa o querer de Deus em nossas vidas, somos nós mesmos. E que nós possamos aprender com Moisés e com o povo de Israel que venceu. Amém? E se lembrando uma coisa, que devido à saída do povo do Egito, saíram naquela época 600 mil, né? Só que não contavam homens, contavam mulheres e crianças. Então, eu estive vendo em outro lugar aí também, devido às 7 pragas, e o proceder de Deus, o agir de Deus sobre aquela região, sobre aquela nação, Deus saiu com o povo de Israel, mais pessoas, até egípcios parece que saiu do meio, porque via a operação de Deus no meio. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, interceder, no nosso dia a dia, assim como a glória de Deus caía sobre Moisés, que nós possamos andar transmitindo a glória do Senhor também. Esse é o pedido que eu faço, em nome de Jesus, para toda a igreja. Amém, pastor Paulo? Eu agradeço. Então, irmãos, que o que eu deixo para o irmão, leia em casa Atos 7 inteiro, que está todo o resumo que aconteceu aqui, do que foi Deus fez por meio de Moisés, assim como tudo que antecedeu a saída do Egito e também após. Eu peço que os irmãos leiam essa passagem aqui, que o irmão vai ter alguma dúvida, eu creio que Deus vai tirar, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nesta manhã nos reunimos aqui para ouvir a Tua palavra. Pai, se às vezes queremos passar aquilo que está em nosso coração, aquilo que está em nossa mente, se nós não conseguirmos, se eu não conseguir transmitir de acordo com o que o Senhor revelou à minha mente, ao meu coração, que o Senhor possa se revelar a cada um a Tua palavra nesse dia. Pai, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor aqui de Calvário, ela possa crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra. Que cada irmão aqui possa, Senhor, servir ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ó Deus, que Deus possa usar cada um com força, com poder, assim como o Senhor agia na vida dos nossos patriarcas, na vida de Abraão, Isaac, Jacó, assim como Moisés, que o Senhor possa usar cada um de nós com a mesma intensidade, com a mesma visão de conduzir o Teu povo ao Teu reino, conduzir o Teu povo a Canaã celestial. Que nós possamos, em nome de Jesus, como igreja, transmitir, falar acerca do Teu reino e resgatar vidas para o Teu reino, resgatar, Senhor, vida aqui na cidade, vida aqui no certo, e falar do Teu reino. Por isso, Pai, eu oro e agradeço pela essa oportunidade que o Senhor nos deu, que possamos todos juntos, como igreja, ter uma visão única do Teu reino, uma visão de resgatar vida, de resgatar vida para o Teu reino, em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém.